Então, no processo de consulta de anamnese, e aqui vai entrar um presente para vocês, no processo de consulta de anamnese, investigar o paciente é fundamental. Ah, doenças hereditárias, pai, mãe, mas principalmente, e o intestino? Como que funciona? Você vai ao banheiro com qual frequência? Quando a gente analisa a escala de Bristol, né, que é uma escala criada por médicos que são da área de gastrologia, né, eles criaram essa escala de Bristol para avaliar quantas vezes a pessoa vai ao banheiro, né, para conseguir avaliar se tem a constipação intestinal ou então outro problema intestinal também. Mas nós, como terapeutas, a gente tem um papel um pouco mais simples, né? A gente não espera esse paciente criar uma doença, gerar uma doença para a gente começar a tratar. Então, a investigação do intestino é muito importante. E aqui vem perguntas. Quantas vezes na semana vai ao banheiro? Se for 3 ou menos, quadro de constipação grave. O certo é ir ao banheiro todos os dias. E às vezes não, né? O ideal é mais de uma vez ao dia, 2 a 3 vezes, tá? Outro ponto importante, por mais que vá ao banheiro todos os dias, qual o formato das fezes? Faz muita força para evacuar? Existe sangue? Não existe? Existe muco? Não existe? Então é importante investigar o cocô, eu sempre falo assim, né? Se a gente parar para pensar que lá atrás, né, quando não existiam exames e parâmetros bioquímicos, o médico, ele utilizava o que ele tinha à sua disposição e o que ele enxergava, ele avaliava a coloração dos olhos, tonicidade da pele, manchas na pele e também o cocô do paciente, né? Tem que ser avaliado. Então, olha só, aqui tem um quadro bem básico, tá? Se vocês colocarem na internet, é análise de fezes por tabela de Bristol, vai aparecer essa imagem aqui, tá? E a gente percebe que existem todos esses tipos, tá? E o tipo adequado das fezes são os tipos 3 e 4. Esses dois tipos aqui, 3 e 4. Isso aqui acaba indicando um trânsito intestinal regular, desde que seja evacuado todos os dias, que é a forma de salsicha ou, né, a forma de salsicha com algumas fendas, tá? Então isso tem que ser avaliado. Como é que se avalia? Pergunta para o indivíduo na tua frente. Se ele falar, bah, doutor, realmente não tá legal. Quando eu vou, parece sempre essas bolinhas, ou quando eu vou, ele é extremamente cortado, picoteado, ou então ele é muito mole, ou então ele é extremamente aquoso. Tem que pensar em cuidar do intestino. Tem. E se ele fala, nossa, eu vou 3 vezes ou menos, meu, aí tá ferrado. Aí o processo de investigação do rastreio bioquímico vai começar urgentemente pelo combate ao estresse oxidativo, oxigênio, OPI e cuidados intestinais. Como, Renato, que a gente cuida do intestino? Coisas básicas. Coisas básicas. Primeira coisa, hidratação. Muita água. Quanto de água está bebendo? No mínimo 2 litros, gente. No mínimo 2 litros. Alimentação. O que que tu ingere de alimento embutido? Tem que retirar. O excesso de trigo, o excesso de lactose. Como é que está a ingestão de fibras? Tem que avaliar tudo isso. Né? As fibras são importantes por quê? Porque as fibras elas criam um gel no intestino, facilitando o trânsito intestinal. Tá? Ah, Renar, doutor, eu coloquei fibra, faço de tudo e não tem jeito. Bom, aí pode ser algo um pouco mais grave. O que, que pode ser mais grave? Aí a gente vai para a avaliação de disbiose intestinal. O que, que é a disbiose intestinal, Renar? A disbiose intestinal é uma alteração na colonização intestinal. Para quem não sabe, o nosso intestino tem 10 vezes mais células do que o restante do nosso corpo. Ele é um micro-organismo vivo. E dentro dessas bactérias que habitam o intestino, nós temos uma flora bacteriana boa, né? Essas bactérias, é importante falar, elas também liberam enzimas digestivas, elas também liberam enzimas antioxidantes, também liberam marcadores imunológicos, também secretam neurotransmissores. Então, o intestino modula a saúde do ser humano como um todo, tá? Então, como é que eu sei que esse meu paciente tem desbiose intestinal? Gente, pergunta, tá? Depois vai para a íris, pergunta para ele, vai ao banheiro todos os dias? Como é que é a ingestão de frutas? Ingestão de alimentos embutidos? Como é que é o formato das fezes? Tem gases? Não tem? Tem flatulência? Não tem? Prolapso, que é um inchaço abdominal? Tem? Não tem? Quando come, pós-refeição, tem inchaço abdominal, sensação de peso abdominal, azia, refluxo, gastrite?
Tem, não tem? Começa por aí. Ah, Renar, mas mesmo assim eu tenho dúvida. Olha só o que eu vou fazer por vocês, tá? Por vocês. Essa é a primeira turma que eu vou estar fazendo isso. Estou criando ainda. No painel direito da tela de vocês, lá em documentos, vocês vão encontrar um arquivo chamado questionário de desbiose, tá? Tô dando para vocês de presente, tá bom? E não é fácil conseguir isso. Baixem esse arquivo, questionário de desbiose, e depois respondam vocês. Eu quero que vocês respondam, tá? Vocês devem responder. Esse quadro ele vai avaliar se você tem desbiose em um nível inicial, porque todo mundo tem, porque é inerente ao ser humano o envelhecimento e é inerente ao envelhecimento a troca da microbiota intestinal. Infelizmente a vida é assim, tá? Mas se você tem um nível leve a moderado, tudo bem, você consegue regular isso através da ingestão de frutas, verduras, saladas, redução das proteínas de carnes vermelhas, né? Então a gente dá jeito, dá retorno. Agora deu de metade de moderado para cima, tem que pensar, tem que pensar naturalmente e imediatamente em recolonizar a flora bacteriana intestinal. Não tem como, tá? Gente, eu sou muito saudável, tá? Eu me considero muito saudável. Faço atividade física de 4 a 7 vezes na semana, né? Os fins de semana eu saio para correr, ao longo da semana eu faço academia. Tenho uma ingestão de frutas de no mínimo 2 a 3 frutas ao dia, o ideal é de 2 a 4. Ter uma redução na minha ingestão de carboidratos simples, né? Evita ao máximo alimentos industrializados, não bebo álcool, não uso drogas, cigarro, tá? Me cuido muito. E eu, por já ter passado dos 30 anos, utilizo um sachê de lactobacilos, não de forma contínua, 2 vezes na semana, tá? Pô, o Lactobacillus Plus, que é esse produto aqui, ó, ele é um produto fantástico, gente. Ele contém as 5 principais cepas que colonizam o nosso intestino. Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus casei, Lactococcus lactis, Bifidum bacterium lactis. Além disso, ele contém também frutooligosacarídeos. O que são frutooligosacarídeos, Renar? É um tipo de fibra que vai ser, é um prebiótico, obviamente, que vai servir como alimento para a sua flora bacteriana intestinal positiva, tá bom? Então, assim, ó, você terapeuta tem que ser exemplo para o seu paciente. Como é que a gente é? Utilizando suplementação, tendo uma vida, um estilo de vida saudável, ok? Então, etapa importante, muda a flora bacteriana intestinal, muda o perfil do teu intestino, ok? Aqui, outro detalhe importante também, e que pouca gente leva em consideração, porque infelizmente o ser humano, ele chega em um momento da vida que ele acha que é normal ser doente. Ele acha, é normal eu comer e ter dor de barriga, é normal eu comer e ter peso abdominal, é normal eu comer e ficar rotando, é normal eu comer e ficar tendo gases, é normal eu ir 3 vezes na semana para o banheiro, não é normal para ninguém, tá? Uma das coisas que mais promovem desbiose intestinal, que é essa alteração na microbiota intestinal, é a má digestão, tá? Porque qual que é o papel da digestão? O papel da digestão lá no estômago, que começa lá na boca, né? Você precisa ter uma boa quebra de alimentos para conseguir chegar esse alimento no nosso estômago partido. Qual que é o papel? É você partir esse alimento ao longo do seu trato gastro, né? Chegar lá no estômago, quebrar, macerar ele bem, para passar esse alimento para o intestino. E lá no intestino nós temos bactérias que vão degradar ainda mais esses alimentos. Porém, se esse alimento não chegar bem degradado no intestino, as nossas bactérias boas não vão conseguir quebrar esse alimento lá. E esse alimento vai passar a ficar muito tempo lá em um processo de putrefação. Quando nós temos um alimento sendo putrefado no nosso intestino, aí, meu amigo, a desbiose intestinal dispara para o lado contrário. Então, assim, ó, estômago, o intestino andam lado a lado, tá? Então, o que você vai perguntar? Como é que é a refeição? Depois que você come, tem peso abdominal? Não tem? Tem refluxo? Não tem? Tem gastrite? Não tem? Tem azia? Não tem? Tem flatulência? Não tem? Ele vai falar, bah, doutor, eu como aquilo e não digere. Então, tem que entrar com as enzimas digestivas, tá? Não estou falando do Enzi Plus aqui, não, tá? Que é um produto maravilhoso e dos que estão no mercado é o produto mais completo. Ele tem 5 enzimas digestivas: protease, lipase, bromelina, amilase e lactase, tá? Então, assim, ó, combinação de produtos, tá?
Chega com dificuldade digestiva, enzimas. Olha para o intestino. Cuida do intestino. Oxygen Plus, essencial Enzi Plus, Lactobacillus Plus. Olha, eu te garanto, problema de azia, gastrite, flatulência, peso abdominal, pós-refeição, tá curado. Curado. A gente faz isso todo dia, cura a gente todo dia. Junto a isso, aliado a uma rotina saudável, o paciente vai aprender a mastigar o alimento, vai aprender a descansar pós-refeição, vai aprender a escolher os melhores alimentos de acordo com a sua constituição, vai aprender a evitar o que é embutido.